Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos estar falando aí sobre algumas operações e também as funções que você pode usar, funções internas aí do seu banco, né, das suas consultas, que são mais conhecidas como subconsultas. Então bora lá para essa conversa? Então, deixa eu transacionar aqui. Hoje a gente está aqui no tópico 9, vamos abordar as subconsultas, né, algumas consultas relacionadas que referem a consultas externas e também vamos falar de operadores como in, any e all. E também, né, por último, mas não menos importante, o exist. Então, bora lá? As subconsultas, elas servem para você filtrar, né, quando necessário, ou fazer joins, ou qualquer coisa assim, dados específicos de consultas que você tem. Ou seja, deixa eu fazer um exemplo aqui, que é mais fácil de explicar. Por exemplo, eu gostaria de filtrar minha tabela pessoas, sempre passando no esquema, pessoas, certo? Vamos filtrar isso daqui. Mas, para fim didático aqui da nossa conversa, eu gostaria de filtrar todas as pessoas que possuem um membership específico, né? Então é como se eu tivesse uma lista de memberships. Mas, esse membership específico, ele vem lá de um usuário. Então assim, eu gostaria de filtrar todo mundo que tem um membership igual ao usuário 20. Como que eu faria isso? Então a gente vai fazer. Vamos filtrar todas as colunas da tabela pessoas que o membership level é igual ao quê? A uma outra seleção, né? Ao membership level da minha tabela pessoas, onde o meu ID é igual a 20. Se a gente fizer essa consulta aqui, a gente vai conseguir identificar qual é o membership level da minha pessoa 20. E através disso, eu consigo filtrar todo mundo aqui na minha tabela que possui o mesmo membership dessa minha pessoa. Então, isso é um exemplo bem tranquilo, bem básico do que você pode fazer, né? Agora, um outro exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui com um join. Então, vamos fazer um join aqui. O nosso join, ele vai ser feito da seguinte maneira. A gente vai filtrar, né? Então, a gente vai selecionar o ID da nossa tabela de pessoas. Opa, da nossa tabela de pessoas. Tabela de pessoas. Que, uh, que o country seja Y. Né? Então vamos ver essa consulta. Então vou dar um nome para isso, né? Was dash. Agora eu tenho que dizer qual é o nome que a gente tem em comum para o join, né? Então eu posso dizer test.id é igual ao meu pessoas.id. Então, dessa maneira aqui, a gente também conseguiria fazer um filtro. E uma subconsulta, né? O filtro a gente não fez, tirou o erro. Mas aqui a gente traria, né, todo mundo que mora no country Y. E muitas outras aplicações você pode fazer, muitas outras brincadeirinhas, né, que seriam possíveis de fazer com subconsulta. Existem adendos, né, com isso daqui em questão de performance, mas assim, isso daqui pode te ajudar com vários problemas, certo? Certo, então agora vamos falar da próxima informação que a gente tem aqui. A gente tem o in, o n, o all e o exist. Eu gostaria de ler com vocês, né, o que a documentação da Microsoft fala sobre o in. O in, né, não, desculpa, o all, ele é o quê? Ele é uma subcarry que vai retornar um set de uma coluna. Então aqui, ele vai retornar um result set de uma coluna. Esse tipo de dados que será retornado precisa ser do mesmo tipo do que você passar, né? Então tudo bem. Agora, o que ele está dizendo? Que a gente vai fazer uma subcarry com o operador e ele precisa ser do mesmo tipo para ele conseguir fazer essa consulta. E qual vai ser o result type, né? Esse resultado vai ser um boolean. Então, por que um boolean? Porque ele retorna true ou false de uma comparação que a gente vai fazer. E o que tudo isso quer dizer, Gabriel? Vamos fazer aqui. Então, supondo, vamos deixar nossa subconsulta aqui. Supondo que aqui eu tenho todas as pessoas que moram no país Y, certo? E eu tenho uma academia lá, e eu gostaria de fazer uma promoção para todas as mulheres que moram lá. Então, como a gente faria isso? A gente poderia fazer uma consulta lógica aqui, né? Uma estrutura lógica para identificar isso para o nosso sistema.
Então aqui, o que a gente faria? A gente faria da seguinte maneira. A gente sabe que o wall, para funcionar, ele precisa de um result set, né? Um conjunto de dados. A gente sabe que a gente quer todas as pessoas que são do gender, né, feminino. Então vamos fazer assim. Agora a gente quer retornar da nossa consulta só um gender. Então vamos ver aqui. Ok. Então vamos colocar aqui F, que é o nosso gender. Aqui poderia ser uma variável que a gente vai usar em outro momento, mas vamos aqui dessa maneira. Como é um if, é um operador lógico, eu tenho que dizer onde ele começa e onde ele acaba. E eu vou colocar um if else, né, para a gente ter a oposição do que acontecer. Então aqui eu vou selecionar todas são mulheres. Select misto. Então aqui vai ser um misto, né? Então misto entre mulheres e homens. Então vamos supor que a minha campanha para rodar, eu preciso fazer essa validação, né? Essa estrutura lógica de validação. Como a gente faria isso? O while, a gente acabou de ler que para ele ser verdadeiro, todos os meus registros precisam ser positivos. Desenhando isso de uma maneira clara, seria o seguinte, né? Nós temos duas caixinhas, uma caixinha de pergunta, que é o nosso result set aqui, né? E a gente tem quem vai estar perguntando, que é esse while. Então o while, ele vai primeiro no primeiro registro. A gente sabe que a gente está procurando os Fs, que a gente pode colocar de amarelo mesmo, não tem problema. Então ele vai vir aqui e vai falar assim, ah, o primeiro é F? Sim, então verde. Ah, o primeiro é F? Sim, então verde. Ah, o segundo é F? Não, então vermelho. Então o nosso while já não condiz com a estrutura dele, que todos os resultados têm que ser verdadeiro. E aqui o nosso while retornaria então como false, que é o nosso retorno boolean, né? Então vamos ver isso acontecendo. Retorne todas as pessoas que moram no país Y, né? E que tem que ser obrigatoriamente todas femininas, né? Dentro da nossa lista. Se a gente executar aqui, ele vai falar o quê? Ah, misto. Por quê? Porque aconteceu aquilo que a gente comentou aqui. Nem todos são mulheres. E como a gente melhoraria então isso? Dentro da nossa lista, a gente poderia dizer assim, ah, me retorne todo mundo que mora no país Y e que o nosso gênero seja F. Então aqui, dentro da nossa consulta, né, agora todo mundo que está aqui é mulher. Então o nosso while agora respeitaria, né, o nosso critério, né, para o nosso operador. Mas, Gabriel, isso não faz sentido para mim. Eu quero todo mundo de todos os gêneros e eu quero identificar, só assim na minha lista, né, na minha lista de pessoas, se tem uma mulher. Se tiver uma mulher, eu acho que faz sentido para mim gerar essa campanha, né, para todas essas pessoas aí que vão estar nessa lista, independente do gênero. Eu só quero saber se tem uma mulher. Então aqui eu posso falar que é um bônus geral, né? Exemplo. Então, bônus específico. Spec, vai. Então aqui vai ser o bônus específico. Então, como agora eu quero fazer procurar se existe ou não, a gente usa um outro. E qual é esse outro? Ele é o sum ou n. O sum ou n, ele faz essa comparação, mas se existir um resultado positivo, né, um registro que faça sentido, ele já funciona. Então aqui no caso do n, ele ia falar, aqui existe um f, então beleza. Então tudo é verdadeiro para mim. Né? Então beleza. Então é isso que ele vai fazer. Então é isso que a gente vai fazer agora para nossa campanha. Então vamos fazer aqui, trocar para um n. E agora bônus geral. Por quê? Porque dentro aqui do nosso país y, a gente identificou que existe um f. E por isso, tudo que tiver aqui faz parte da minha campanha. Legal? Poxa, bem legal. Então vamos ver aqui outro caso que a gente pode vir. Então aqui a gente também tem um in, né? O in, ele também é um caso bem interessante, tá? E você também pode fazer nas suas consultas. Vamos deixar ainda a nossa subconsulta aqui. Tá. O in, ele vai perguntar tudo que esteja dentro. Ou seja, então aqui eu estou no nosso país, né? No nosso país Y. Agora eu quero todos os resultados. Só que aqui agora a gente está numa academia. E eu gostaria de filtrar só as pessoas que estão dentro do tipo Gold. Como a gente faria isso? A gente poderia escrever aqui, dentro o membership level, né? Membership level é igual a Gold. Olha, bem simples, nada de novo aqui. Mas assim, não, eu não quero só quem está no Gold. Eu quero saber quem está no Gold e no Silver. Como eu faria? Ao invés de eu escrever aqui, se você tentasse pegar e escrever assim, eu quero todo mundo que esteja no Membership Gold e também no Silver, isso daqui não ia funcionar. Por quê? Ou ele está em um ou ele está em outro. Se você trocar seu operador aqui,
aqui já é outra história, né? Ele vai trazer todo mundo que é silver ou gold. Mas em vez de você usar essa estrutura, você poderia fazer de uma outra maneira. Você poderia dizer que você quer saber todo mundo que está dentro desses dois valores. E dessa maneira, você já conseguiria saber todo mundo que é silver e gold, né? Porque eles estão in. Mas, eu não quero quem está in, eu quero quem está not in, né? Então você pode colocar not na frente da coluna. Então aqui a gente vai ter todo mundo que é bronze. Ou você pode vir aqui e escrever not in na frente. Tanto faz, né? Então aqui a gente teria os plats, né? Os platinas e também os bronzes. Poxa, bem legal. Então aqui agora, no nosso caso, a gente tem um outro operador bem interessante que existe, né? Então vamos supor que você gostaria de identificar se existe alguma pessoa que mora num zip code específico, né? E por isso, e quem morar nesse zip code específico, ele vai ter aí uma promoção, né, 10% de promo, porque você identificou que essas pessoas, você tem menos pessoas morando nesse zip code e você quer alavancar, né, quer trazer mais pessoas de lá para dentro da sua academia. Então, como a gente faria esse quesito, né? Então, a gente identificou que nosso zip code, por exemplo, a gente pode até fazer isso agora. Vamos até fazer isso agora. Vamos fazer uma contagem, né? Vamos fazer uma contagem. A gente tem o nosso zip code aqui, zip code, e também a gente tem uma contagem que a gente já fez, né? Como nós sabemos que isso daqui é uma função de agregamento, a gente precisa agrupar o nosso outro cara. Então a gente vai pegar aqui e agrupar. E a gente quer ordenar, né? Order by pela nossa contagem, né? Então você pode colocar aqui coluna 2. Então vou executar aqui, ó. No nosso zip code, eu quero quem tem menos. Aqui a gente tem várias pessoas que não tem nada, né? Então tá. Então, por exemplo, a gente já sabe que de todas essas regiões aqui, eu só tenho uma pessoa morando lá, certo? Então vamos pegar uma dessa e vamos fazer uma promoção, né? Pegar o zip code aí e investir em campanhas para o público de lá. Então o que a gente faria aqui? A gente perguntaria, caso, né? Vamos usar o nosso operador lógico aqui. If, se existir, né? Se você quisesse colocar exists pessoas, né? Pessoas. Então aqui a gente sabe que é o nosso zip code. Zip code from dbo pessoas. From dbo pessoas. Where zip code é igual a esse cara, né? Ou melhor, você poderia dizer assim. Na verdade daria pra brincar com muitas coisas aqui, mas tudo bem. Se existir alguém que more nesse zip code, dentro do nosso cara, a gente existe. Então a gente vai iniciar, né? Então existe begin. A gente vai pedir para ele select enviar campanha. Aí a gente pode fechar aqui, né? E else begin, a gente não vai fazer nada. Então a gente pode até retornar nulo, não tem problema. Então select null. Então aqui, vamos pesquisar aqui, ó. Essa pessoa é a pessoa que está dentro do nosso zip code, né, nosso público. E a gente vai enviar essa campanha para ele. Beleza, por quê? Porque a gente sabe que só tem uma pessoa que mora lá. Vamos pegar e vamos tentar atrair mais público para esse lugar. Então aqui a gente já identificaria uma utilização para esse exist. Mas a gente pode colocar a negativa, né, que é o not exist. Então assim, caso a gente esteja perguntando ou procurando algum zip code, né? Algum zip code que não está na nossa base. A gente poderia utilizar uma variável, né? Aqui, que viria lá do sistema. Então seria tipo a variável code. Ela seria um int, que a gente sabe que é int. E receberia esse valor. E aqui para ser uma variável de acordo com o que você quer fazer, né? Eu tenho um zip code aqui que eu quero atuar. Quero criar uma nova academia. Vamos ver. Caso não exista esse zip code, vamos enviar uma campanha aí para esse lugar. Senão, não faça nada. Então agora que a gente sabe que não existe esse zip code, né? Eu acredito que não exista. A gente vai pegar e vai enviar uma campanha. Então com isso você consegue fazer algumas brincadeiras aí dentro do seu banco. Eu particularmente, eu estou tentando evitar, né, a utilização de lógicas muito profundas aí no banco, deixando sempre o sistema pensar, né? Então a gente levantaria todos esses dados, né? Selecionaria provavelmente dessa maneira aqui, ó. Selecionaria dessa maneira. E o sistema iria ficar encarregado de fazer essas coisas, né? O if e as demais coisas. Os dados seriam levantados na base de dados.
Porque quanto menos lógica tiver aqui, melhor pro sistema, né? Pra performance. E melhor até pra manutenção, né? Porque se tem lógica no banco, tem lógica no sistema, poxa, isso daí vira uma bagunça. Tá bom? Então aqui em alguns casos que a gente criou, é claro que dá pra criar vários casos esporádicos, o que eu vou explorar aqui também com vocês, mas é basicamente isso que eu queria demonstrar. Eu espero que você tenha um ótimo dia aí, fica com Deus e até a próxima.